Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Nun Gimel, Amud Bet, nas linhas de baixo, na quinta linha grande. Amaram Barhama, fala Ram Barhama o seguinte, Mechamer Achar Behemto Beshabat, alguém que puxa o animal dele, que está com peso em cima, está carregando alguma coisa, isso é uma das melachot de Shabbat, isso é chamado de Mechamer, aquele que puxa o animal no Shabbat. Se ele fez isso no Shabbat, Beshogeg Chayav Hatat, Bemezid Chayav Skila, como qualquer outra melachá, se ele fez isso sem querer, não sabia que era Shabbat, não sabia que era proibido no Shabbat, ele é Chayav Korban Hatat. Se ele fez isso de propósito, sabendo que é Shabbat, ele é Chayav Skila, ele é apedrejado no Beidin. Maitama, qual o motivo? Amarava de Amarkra, está escrito no Pasuk, Lota se come melachá, ata uvehemtecha. O Pasuk fala, não, você não pode fazer melachá, nem você, nem o seu animal. E mesmo que quem fez a melachá aqui, quem carregou foi o animal, a pessoa que está puxando também é Hayav, baseado nesse Pasuk. O Pasuk conectou a pessoa com o animal. Está escrito, Lota se come melachá, não faça nenhum trabalho, até o behemtecha, você e seu animal. Behem todo medidei. Vem ensinar que melachot feitas com animal são iguais melachot feitas na própria pessoa. Maube shogei chayav chatad b'mezid chayav skila, igual a própria pessoa quando ele faz uma melachá, ele acende fogo, ele cozinha, ou algo do tipo. Se ele fez isso sem querer, ele traz korban chatat. Se ele fez de propósito, ele é chayav skila. Também se o animal fez a melachá, se eu puxei o meu animal carregando algum peso, carregando alguma coisa, se foi Beshogeg Chayav Hatat, se foi Bemezid Chayav Skila, mesmo que não foi o próprio corpo da pessoa fazendo a melachá. Assim falou Rami Bar Hama. Amarava falarava shtei tshuvot badavar. Rava discorda nos dois pontos. Tanto no caso que Shogeg, Rava vai falar que não precisa trazer korban hatat, e tanto no caso que foi Mezid, se foi o animal que carregou, você só puxou o animal, não é Chayav Skila. Então Rava discorda dos dois lados, e ele fala o seguinte. Por um lado, com relação ao Shogeg, está sendo passuco o seguinte, com relação a Avodazara. Torá achad elachem laose bishgaga venefesh utase bead ramah vechule. Está escrito no passuco que Torá achad elachem vai ser a mesma Torá, quer dizer, vai ser o mesmo julgamento, vai ser o mesmo din, a mesma situação, para todo mundo que fizer um pecado beshogeg ou bemezid. Beshogeg ou bead ramah, que foi de propósito. Agora, esse passuca para ele está falando de avodazará, está falando sobre a proibição de fazer idolatria, só que tem uma linguagem Torá achad elachem, vai ter uma Torá, vai ser uma alachá só para tudo. E esse passuca falará o seguinte, o ksha kol a Torá kulal avodazará. Esse passuca vem conectar todos os dinim da Torá, todas as proibições da Torá com a proibição de avodazará, para nos ensinar o seguinte, ma avodazará de avid maise begufei, do mesmo jeito que a Avodazará é uma proibição com o corpo, que o próprio corpo da pessoa fez a Avodazará, a pessoa se curvou, a pessoa fez um korban, algo do tipo, o meu corpo fez o ato, assim também, todas as averot só vai ser Hayav Hatat, só vai ser Hayav Korban Hatat se eu fizer averá com o meu corpo. Ou seja, fala Rava, de Avodazará a gente aprende, esse passuco que conectou todas as averot com Avodazará, vem dizer o seguinte, igual em Avodazará eu só faço, só trago Korban Hatat, se eu fizer sem querer, caso eu mesmo faça o ato com o meu corpo, me curvar ou algo do tipo, assim também com qualquer outra averá, como por exemplo o Shabbat, só é proibido, quer dizer, só traz korban hatat se eu fizer com o corpo. Então, no caso do mechamer, no caso de que eu estou trazendo o animal para um lado, eu estou chamando o animal para vir, às vezes eu nem puxo uma corda, às vezes eu só subiu e o animal vem, não é chamado que eu próprio fiz a melachá, por isso falarava com relação a mechamer, alguém que faz o animal andar carregando alguma coisa, ele não é chayav korban hatat. Veod, e com relação a Mezid, com relação a se foi de propósito, Tanata, isso na Mishnah é o seguinte, a Mechaleta Shabbat de Dvar Shechavim Ashgato Hatat, Vazdono Skila. Está escrito na Mishnah que alguém que Mechalel Shabbat, em algo que se foi feito sem querer tem Korban Hatat, e se foi de propósito tem Skila, e etc. E a Mishnah fala de outro assunto lá. Mas, ou seja, a Mishnah levanta uma opção, ela fala, olha, se foi uma coisa que eu tenho korban hatat para sem querer, esquilar de propósito, e etc. Michal, dessa linguagem a gente pode concluir, daqui eu vejo que tem coisas que não tem esse din, tem coisas que eu não faço o korban hatat se eu fiz sem querer, e tem coisas que eu não sou chayav esquilar se eu fiz de propósito. Ou seja, a linguagem dessa Mishnah, na Mishnah está escrito, em vez de escrever na Mishnah, Mechalel et Shabbat,
Então vamos abrir aqui Mishnah para ver qual é o assunto. Minuto, aqui. Não, não tem como abrir a Mishnah. Vamos ver se eu consigo abrir aqui a Mishnah. Não. Bom, a Mishnah, em vez de só falar, olha, a Mechalel tá Shabbat, quem Mechalel Shabbat, ele traz korbanot, a Mishnah fala, olha, quem Mechalel o Shabbat em alguma coisa que sem querer tem korban hatat, de propósito tem esquilá, isso vai acontecer com ele. Parece que nem tudo é assim. Parece que nem todas as melachot de Shabbat tem korban hatat, se foi feito sem querer, esquilá se foi feito de propósito. O mainin hulav de mechamer, a priori, o que a gente encontra que não teria korban hatat sem querer e não teria esquilá de propósito? Deve ser o mechamer. Então, Rava prova daqui também que alguém que só chama o animal dele quando o animal está carregando alguma coisa, eu assobio ou faço algo do tipo, e faço o animal carregar alguma coisa no Shabbat, já que não foi feito com o meu próprio corpo, foi o animal fazendo, não sou hayav, nem korban hatat se eu fizer sem querer, nem esquilá se eu fizer de propósito. Embora seja proibido fazer isso no Shabbat, eu não sou hayav. Vagmaralo, talvez não. Talvez isso que a Mishnah trouxe uma opção de melachot, que se eu fizer sem querer, eu não trago korban hatat, e se eu fizer de propósito, eu não sou esquilá, talvez não é mechamer, talvez mechamer é hayav como qualquer outra melachá. E essa Mishnah, ela vem excluir quais casos? Chumin ve'aliba de Akiva, ve'avara aliba de Rabi Yossi. De acordo com Rabi Akiva, o isur de sair do Tchum do Shabat, Tchum é aqueles 2.000 amot em volta da cidade, a proibição de sair do Tchum de Shabat, de acordo com Rabi Akiva, é uma proibição da Torá, mas não tem korban hatat e não tem esquilá. Ou seja, pode dizer que isso que a Mishnah vem excluir alguma coisa que não tem korban hatat, foi feito sem querer, e não tem esquilá, foi feito de propósito, não é melachá de mechamer, a melachá de mechamer é chayav como qualquer outra melachá de Shabat. Rabi Akiva está falando de Tchum. Pode ser que essa Mishnah venha excluir o din de Rabi Akiva, que está falando de Tchum, ou avará aliba de Rabi Yossi. De acordo com Rabi Yossi, alguém que acende fogo no Shabat, ele não é chayav korban hatat ou skilá, é apenas um lav, é uma proibição menor, com relação a fogo especificamente. Essa melachá específica de acender fogo, de acordo com Rabi Yossi, é só um lav, é só uma proibição mais leve e não tem korban e etc. Então pode ser que essa Mishnah que falou que tem coisas que não tem hatat e não tem esquilá, veio excluir somente tchum de acordo com Rabi Akiva, ou acender fogo de acordo com Rabi Yossi. Mas mechamer, alguém que puxa o boi dele carregando alguma coisa, pode ser que esse cara é chayav korban normalmente. Então ficou aqui uma machloketa a priori, certo? De acordo com Rabi Bar Hama, quem puxa o animal no Shabat carregando alguma coisa é como qualquer outra melachá, sem querer ele traz korban hatat, de propósito ele é chayav esquilá, e de acordo com o Rava, não. Fala Gmará, Rav Zevid Matenach. Rav Zevid, ele trazer essa sugá de forma um pouquinho diferente. A gente trouxe como o Rami Bar Hama falou uma coisa, e Rava perguntou e ficou na dúvida, certo? De acordo com o Rav Zevid, a sugá era um pouquinho diferente. A gente comentou no passado que como foi escrita a Gmará, Ravina e Ravashi juntaram todos os Chachamim, perguntaram para eles, olha, o que vocês ouviram, explicações para Mishnah e Membrot, e ditos, etc. E o pessoal foi falando. Então alguém falou essa sugá, como a gente viu até agora, que Rav Bar Hama falou uma coisa, Rava fez duas perguntas, e Rav Zevid, ele falou, não, eu ouvi essa sugá de forma diferente, esse assunto aqui, essa sugá, eu ouvi de forma um pouco diferente. Rav Zevid Matenach, para ele foi dito o seguinte, Amar Rami Bar Hama, falou Rami Bar Hama, Ameichamer achar Shabbat beshabbat, beshogeg eino chayav chatat, bemezid chayav skila. Que Rami Bar Hama próprio falou que quem puxa o animal no Shabbat, Beshogeg, ele não tem Korban Hatat, igual a gente aprendeu de Avodah Zarah, que igual a Avodah Zarah só tem Korban Hatat se você fez com o próprio corpo, assim também Melachot de Shabbat é só se fez com o próprio corpo, por isso Mechamer não tem Korban Hatat, mas com relação a Mezid, não. Com relação a Mezid, é Chayav Skilá. Então, a gente está aqui num meio termo, digamos assim. Se foi sem querer, não tem Korban Hatat, mas foi de propósito, tem Skilá. Mativ Rava, sobre isso que falou Rami Bar Hama, Rava perguntou, a Mechalet HaShabbat Devar Shechavim Al-Shigato Hatat, Chavim Azono Skilá. Está escrito na Mishnah, que quem Mechalel o Shabbat em algo que se foi feito sem querer, traz Korban Hatat, se foi de propósito, tem Skilá. Assim está escrito na Mishnah. Que quando a pessoa faz algo que sem querer tem hatat, se fez de propósito tem esquilá. E Rava conclui daqui, podemos concluir, en chavim ashigato hatat, en chavim azuno esquilá.
Rava quer concluir daqui, dessa linguagem, que o que você é Hayav Korban Hatat, você é Hayav Skilá, podemos concluir daqui que se eu não sou Hayav Korban Hatat, eu não sou Hayav Skilá. Então, como o Rami Bar Hama fala que tem uma coisa que eu não trago Hatat se eu fizer sem querer, mas eu tenho Skilá se foi bemezido, e Rava quer mostrar que não, que eles andam juntos. Se tem Hatat, tem Skilá, se não tem Hatat, não tem Skilá. Essa é a pergunta de Rava, certo? De acordo com o Rav Zevi, dessa foi a sugiá que eles discutiram. E aí respondeu Agmará, o Rami Bar Hama respondeu, Mikatani Ain Hayavim. Você concluiu, na Mishnah foi dito que tudo que é Hayav Hatat, se foi feito sem querer, é Hayav Skilá, se foi feito de propósito. E Rava concluiu que se não tem Hatat, não tem Skilá. Mas a Agmará fala, quem disse? Talvez eu não precise chegar nessa conclusão. Arre que amar, talvez talvez essa Mishnah quer dizer o seguinte, ou uma braita, aqui do lado que é uma braita, não uma Mishnah. Talvez essa braita quer dizer o seguinte, Davar shechavim ashgegato chatat, chavim aslo skila, vez davar shechavim ashgegato chatat, ve chavim aslo skila, o menino mechamer. Talvez a braita vai dizer o seguinte, olha, tudo que você tem chatat, você tem skila. Tudo que se você fizer sem querer, você é chayav korban chatat, se você fizer de propósito, você é chayav skila, com relação a Shabbat. Porém, tem coisas que mesmo que você não tenha hatat, no caso de sem querer, tem esquilá, no caso foi de propósito, que é, por exemplo, o mechamer. Ou seja, a conclusão de Rava, que disse o seguinte, olha, a Braita falou, sempre que tem hatat, tem esquilá, parece que quando não tem hatat, não tem esquilá, talvez essa não é a conclusão que eu chego da Braita. Talvez a Braita venha dizer, olha, quando tem hatat, tem esquilá. Quando tem hatat, obrigatoriamente tem esquilá. Mas tem situações também que não tem hatat e tem esquilá. Isso não quer dizer que se não tem hatat, não tem esquilá. Ou seja, sempre que tem hatat, sempre que alguém faz uma coisa que se deixou geg hatat, com certeza, consequentemente, ele vai ser esquilá feito de propósito. Mas isso não quer dizer que não tem casos em que, embora se ele fez sem querer, ele não tenha korban hatat, que se ele fez de propósito, ele vai ter esquilá. Talvez vai ter, como o mechamer. Então, essa pergunta de Rava caiu. Certo. Conta Gmará. Rava a rua de Rav Mari Barachel. Fala Gmará, certa vez, Rava, irmão de Rav Mari Barachel, Rava e Rav Mari Barachel eram irmãos, Veamreilai tem quem diga avua de Rav Mari Barachel. E tem quem diga que Rava ele era pai de Rav Mari Barachel. A gente já vai ver o que acontece com eles, certo? O que tem a ver, mas de qualquer jeito, entre parênteses, a Gmará faz uma pergunta. Lelish Nabatra, Kasha de Rav Achshe de Rav Mari Barachel. O Mane Bepurse de Bavel, Dilma Trei Mari Barachelav. A Gemara fala o seguinte: a Gemara fala que Rav ele era irmão de Rav Mari Barachel, e tem quem diga que Rav era pai de Rav Mari Barachel. Agora, por que Rav Mari ele é chamado Rav Mari filho de Rachel? Por que não é trazido o nome do pai dele? Geralmente no Sachamim a gente traz o nome do pai, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Uda Rabi Ilai, certo? A gente traz o nome do pai. Por que foi trazido o nome da mãe? Então essa Rachel, ela era filha de Shmuel, certo? O famoso Tana. Famoso Amorá, desculpa, dos grandes Amoraim, dos primeiros Amoraim, Shmuel, aquele que discute muitas vezes com Rav. Essa Rachel era filha de Shmuel, e ela foi sequestrada, e ela acabou sendo abusada por um goi, que depois casou com ela e se converteu. Certo? Essa é a história de Rachel, a filha de Shmuel. Ela foi sequestrada por um goi, ele abusou dela, e depois, posteriormente, ele se converteu, e eles casaram. Agora, eles tiveram um filho, que é Rav Mari. Agora, Rav Mari, que ele é o filho dessa Rachel, com o pai Goi que se converteu, já que essa história foi um pouco assim incomum e não muito bem, não muito mechabede, digamos assim, não é muito legal falar que Rav Mari é filho daquele Goi que sequestrou a mãe dele, abusou dela e depois se converteu, e Rav Mari é trazido como filho de Rachel, certo? Por isso o nome do pai não é trazido. E, mesmo assim, mesmo que o pai dele era Goi e se converteu depois, Rav Irshir Rav Mari Barachel, Rav permitiu que Rav Mari Barachel fosse nomeado para uma função importante em Bavel. Certo? Geralmente essas funções importantes eram nomeados para lá Yehudim, que são Yehudim de nascença, filhos de pai e mãe Yehudi, mas no caso de Rav Mari Barachel, mesmo que o pai dele era Goi, depois converteu, mas mesmo que originalmente o pai dele era Goi, Rav permitiu com que ele tivesse essa função, porque só a mãe dele era judia, então ele também é judeu. Agora, a Gemara pergunta o seguinte, primeiro a Gemara trouxe a opção que Rav ele era irmão
de Rav Mari bar Achel. Então dá para entender, Rav era irmão de Rav Mari bar Achel, eram irmãos de pais e mães diferentes, talvez possivelmente. Mas de acordo com essa linguagem que Rava era pai de Rav Mari bar Achel, então o pai de Rav Mari bar Achel não é aquele goi que se converteu, é Rava. Então por que Rav teve que permitir, dar uma liberação especial para Rav Mari bar Achel pegar essa função? A priori, se a mãe dele era Rachel, filha de Shmuel, e o pai era Rav, os dois eram Yehudim, não tem problema nenhum. Rav não teria que liberar ele de algo especificamente. Certo? Então, de acordo com essa linguagem que Rav era pai de Rav Mari bar Achel, por que Rav teve que liberar ele? Talvez tinham dois. Tinha um Mari bar Achel que teve essa história com a filha de Shmuel, e tinha outro Mari bar Achel que era filho de Rava, talvez tinham dois. Certo? Não vem ao caso aqui. De qualquer jeito, Rava, tanto faz se ele era irmão de Rav Mari bar Achel ou pai, Lomeshane, ele falava essa linguagem, essa sugya que a gente está estudando aqui, ele falava ela em nome de Rabi Yochanan e falava que era patur completamente. O que ele falou? Ele falou o seguinte, chama Rabi Yochanan. Então, Rava falou em nome de Rabi Yochanan, alguém que puxa o animal dele carregando alguma coisa, certo? Assobiando, algo do tipo para fazer o animal andar no Shabat. Isso daqui é proibido, porém, embora seja proibido, patur mikrum, não tem castigo nenhum. Com relação a shogeg, ele não tem korban chatat, porque como a gente disse, a Torá inteira, todas as mitzvot da Torá foram comparadas com a Avodah Zará, igual a Avodah Zará é com corpo, e aí tem korban chatat, assim também averot, só averot que são feitas com corpo, tem korban chatat. Então aqui que você chamou o animal que carregou, não foi você, por isso não tem korban chatat. Bemezid também não é chayav, e se ele fez isso, Bemezid, ele não tem skilá, detnan, do que está escrito na Mishnah, na Braita, que a gente viu em cima. A mechalel da Shabbat devar shechavim ashkegato chatat, vazdono skilá. Está escrito que alguém que mechalel Shabbat, em coisas que ele tem korban chatat, quando ele fez beshogeg, sem querer, ele tem skilá, se ele fez de propósito. E ele entende como a opção que foi trazida em cima por Ava. Ein chavim ashkegato chatat, ein chavim vazdono skilá. Coisas que não tem chatat, caso seja feito sem querer, coisas que não tem karban chatat, se a pessoa não fez de propósito, também não tem esquilá se ele fez de propósito. Ou seja, de acordo com o Rabi Yochanan, que mechamer et Shabbat, ele não tem nem korban chatat se ele fez sem querer, porque a gente aprendeu de Avodah Zará que tem que ser com o corpo, e já que ele não tem chatat, se ele fez sem querer, ele não tem esquilá caso ele que tenha feito de propósito. Então, a priori, a gente trouxe aqui 3 opiniões nos Amoraim. Tem quem diga que é chayav normalmente, sobre shogeg é chayav chatat e mezid é chayav skilá. Teve uma opinião que foi trazido aqui em cima, shogeg não tem korban chatat, mas mezid tem skilá. E a terceira opinião que diz agora que nem shogeg é chayav chatat e nem mezid é chayav skilá com relação a essa melachá de mechamer, de puxar o animal. Belav, e mais ainda fala Rabi Yochanan, dá para ele lav, dá para ele malkot, também não, nami lo michael, também não tem malkot. Nesse caso, por quê? Porque é um lav que ele está incluso em uma melachá que é ligada com mitat beidin. Esse lav, embora o mechamer não tenha mitat beidin, ele não seja morto pelo beidin, não tem esquilá, só ele está dentro do pacote de Shabbat, de melachot de Shabbat. E todo lav que ele está incluso num pacote maior que é ligado com morte, certo? É um lav que é ligado com a verot que poderia ter morte, teoricamente, pelo Beidin, não tem malkot. Então, shogeg ele não é chayav por causa do que a gente aprendeu de Avodah Zará. Skilá ele não tem, porque só tem skilá quando tem chatat. E no caso dele não tem chatat, não tem skilá. E lav, malkot também não tem, porque já que é uma melachá de Shabbat, e Shabbat é algo que tem mitá no Beidin, que tem skilá, então aqui também ele não é chayav. Assim sai de acordo com o Rabi Yochanan. Mesmo de acordo com a opinião que uma verá, que ela potencialmente poderia ter morte, mas no caso específico em que ela foi feita, ela não tem morte, ela tem malkot, mesmo assim, nesse caso não tem malkot, mesmo de acordo com a opinião que às vezes tem malkot, mesmo que seja uma melachá que poderia chegar em mitá, se ela não chegou em mitá, tem malkot, mesmo de acordo com essa opinião, no caso do animal, não tem malkot, por quê? Porque no passuco está escrito, lotase kol melachá ata
o vehemtecha. Assim está escrito no pasuk, certo? Não faça melachá, você e o seu animal. Por que está escrito você? Escreve lota sekom melachá, o vehemtecha. Não faça melachot no seu animal. Por que está escrito atá o vehemtecha? Lamali, porque tem a palavra atá, o nino de mechai perguntou a mechai. Vem dizer que você só é hayav algum castigo se você fez a melachá. Mas se o animal fez a melachá, não é hayav, não tem castigo, certo? Lota ser um lav. Só tem lav, só tem malkot quando a própria pessoa fez a melachá, mas não quando a melachá foi feita através do animal. 2 pontinhos. Vamos lá. Foi dito na Mishnah que quando o cara estava carregando, estava andando com o animal dele, estava chegando numa cidade e logo chegou a hora de Shabbat, ele pode ir até a Hatzera Hitzoná, a casa, o pátio mais Hitzoni, mais externo da cidade, certo? Mas dentro da cidade já. Quando chega lá, as coisas que não são muktzeh, desculpa, as coisas que não são muktzeh, ele tira de cima do animal, e o que é muktzeh, foi dito que ele pode soltar o fiozinho e aquilo cai sozinho no chão, certo? Então, se o animal dele está carregando muita coisa, eles chegaram no Shabat, as coisas que não são muktzeh ele pode pegar, se tem comida ele pega, qualquer coisa do tipo, o que é muktzeh, você pode só soltar a corda para isso cair no chão e o animal não ter que ficar carregando isso o Shabat inteiro. Amaravuna, fala Ravuna, aí tá perguntando teu nakleis ruchitz, o animal estava carregando vidro. Se está carregando vidro, não adianta se soltar, vai cair no chão e quebrar. Então, fala, Ravuna, mevi karim uksatot, você pode trazer travesseiros e cobertores, o maniach tartea, o matira chavalim, aí você abre, você só coloca embaixo do animal isso, esses cobertores, travesseiros, solta as cordas, vesakim noflim, e aí os sacos caem em cima de algum mole para não quebrar, certo? Então, se ele estava carregando vidros, ele faz isso dessa forma. Pergunta agora, peraí, para que fazer tudo isso? Se o animal está carregando coisas de vidro, o que são coisas de vidro? Copos, potes, pratos de vidro? Está escrito que pode pegar isso normalmente, não é muktzeh, eu não preciso soltar a corda e deixar cair. Utensílios de vidro não são muktzeh no Shabat, então por que você fez toda essa história? Para que trazer cobertores e travesseiros para o negócio cair e não quebrar? Pega com a mão, são utensílios de vidro, não é muktzeh. Responde a Gemara aqui, que a maravuna becarne de umna, de lo hazelei. Não, os utensílios de vidro aqui é o que o médico usava para tirar sangue. E no Shabat isso não tem utilidade nenhuma, certo? Tipo aquele negocinho onde o sangue vai juntando, é esse negocinho, esses potinhos onde o sangue é juntando. Isso não tem utilidade nenhuma, isso aqui é muktzeh no Shabat, por isso eu posso somente soltar, tirar isso do animal dessa forma. Pergunta a Gemara, mas espera aí. Se você faz isso dessa forma, então o que vai acontecer? No Shabat eu vou soltar a cordinha, vou soltar o nozinho que tem lá, certo? Não é um nó proibido, é um nó que é permitido de soltar no Shabat. Vou soltar o nozinho que tem lá, e aí esses utensílios de vidro que são muktzeh vão cair em cima do travesseiro ou do cobertor, e aí o travesseiro e o cobertor vão virar muktzeh no Shabat, porque eles vão ser base para essa coisa que é muktzeh em cima. Nessa situação, se transformou eles em muktzeh. E quando você transforma alguma coisa em muktzeh no Shabat, isso é chamado de mevatel kli meichano. Você anulou do kli a opção de usar ele. Até agora não era muktzeh e se transformou ele em muktzeh. Então, de acordo, uma das explicações diz, é como se você estivesse destruindo o kli no Shabat. Igual é proibido destruir paredes no Shabat, é proibido destruir kelim no Shabat. Um kli que ele era utilizável e você transforma ele em muktzeh no Shabat, você desutilizou ele. Isso aqui é proibido, então na hora, tá bom que você achou um jeito de não quebrar o vidro, mas na hora que o vidro caiu em cima do travesseiro, por exemplo, o travesseiro ficou inutilizável, você está transgredindo, você está mevatel klimechano, está se tratando aqui que não é um peso muito grande, são pesos pequenininhos. Então, o que acontece? Uma sacolinha pequenininha que vai cair em cima do travesseiro, aí você levanta o travesseiro pelo lado, o negócio vai rolar até o chão, ou vai rolar para um travesseiro menor e rolar devagarzinho até o chão. O ponto é que não cai do burro diretamente no chão, porque senão quebra. Mas se cair no travesseiro e você depois levantar o travesseiro e o negócio rolar para o chão, não tem problema nenhum, então o travesseiro não virou muktzeh. Meiti veio perguntar como era, está escrito o seguinte na Braita. Aí tá, perguntou teu na tevel ve'ashashiot, se o animal da pessoa estava carregando tevel, certo? Tevel é uma colheita que não foi tirada trumot e masrot, então, consequentemente, ela não pode ser comida, ela é muktzeh, ve'ashashiot, ou luminárias de vidro, matir et havalim,
que eu faço para tirar isso de cima do animal? Eu solto as cordas, ve'asakim noflim, e os copos não, e os sacos onde está isso tudo cai no chão, ve'afal pi shemistabrim, mesmo que quebre. Ou seja, está escrito aqui que você tem o achashiot, eu tenho vidros em cima do animal, certo? Luminárias de vidro ou pedaços de vidro sendo carregados pelo animal. Está escrito que eu posso soltar a corda e caiu. Quebrou, certo? Não trouxe essa opção. A Braita não trouxe a opção de colocar cobertores e travesseiros embaixo. Porque você falou que sim. Responde a Gemara, atam bekulsa. Não, lá está se tratando de pedaços grandes de vidro que ainda vão ser trabalhados, certo? É tipo uma janela grande de vidro que o dono dele ainda vai trabalhar. E para trabalhar isso, ele ainda vai quebrar. Ou seja, ele tem um pedaço grande de vidro que não está pronto ainda, não é para pôr numa janela. É um pedaço grande de vidro que ele vai usar isso para diversas coisas. Então ele pretende quebrar isso, ele não precisa do negócio inteiro. Se tiver quebrado, não tem problema nenhum, porque de qualquer jeito ele vai usar pedaços pequenos. Então, nesse caso, já que não tem o risco de quebrar, não tem risco de quebrar. Se quebrar, não vai acontecer nada, não vai ser ruim, não vai ser tão ruim, não vai ser tão crítico, então nesse caso não liberaram fazer a história de trazer travesseiros. Essa história de trazer travesseiros, depois movimentar indiretamente, não é a melhor das opções. Então se é algo que se quebrar, lonorá, não é tão ruim, nesse caso realmente tem que deixar quebrar. A gente pode aprender isso que está se tratando, esses achashiot, esses pedaços de vidro, são pedaços grandes de vidro que ainda vão ser quebrados, a gente pode entender que justamente tratando dessa situação, e não de copos ou vidros produzidos, porque foi trazido juntamente com tevel. Do mesmo jeito que tevel é uma comida que não é raui lá, não dá para comer, não é utilizável, assim também esses vidros, eles estão ainda numa situação não utilizável, uma situação cru, digamos assim. Igual o tevel é um tipo de comida crua que você não pode comer, aqui não foi tirado do moto mastrot, não dá para comer, assim também os pedaços de vidro, está se tratando de um vidro cru, digamos assim, um vidro que não é utilizável ainda precisa ser quebrado, trabalhado e etc. Por isso aqui, se quebrar, quebrou. Pergunta a Gemara, Maia Fabisha Mishtabrim, por que foi dito na Braita, Afabisha Mishtabrim faz isso? Quer dizer, a Braita poderia ter dito, olha, você tem lá as sacolas com vidro, solta a sacola e deixa cair. Porque a Braita veio falar, mesmo que quebre, o que ela vem incluir aqui? O que ela vem dizer? Óbvio que talvez vai quebrar, óbvio que talvez o saco com vidro dentro talvez quebre. Porque a Braita teve que falar isso, a Fabisha Mishtabrim. A Braita vem dizer o seguinte, eu poderia dizer que, olha, aqui vai ter um efsed muat, vai ter alguma perda, certo? Na hora que o vidro vai quebrar, não vai quebrar exatamente do jeito que o cara gostaria de quebrar. Vai quebrar de uma forma um pouquinho torta. Então eu poderia pensar que nesse caso é liberado a história de travesseiros e cobertores, que não, que já que o UFC daqui, já que a perca aqui é muito pequena, um valor pequeno a ser perdido, não foi liberado. Tânia, fala Braita. Rabi Shimon ben Yochai fala o seguinte, aí tá perguntou teu lá shaliv shel tvuah, se o animal da pessoa estava carregando o shaliv shel tvuah, é uma caixa, um cesto de plantação que é mukse, certo? De uma colheita que é mukse, que é tevel, não foi tirada a trumot e masrot ainda. Como você faz para tirar isso do animal? Maniach roshot artea, você coloca a cabeça embaixo desse cesto, mesalkol etzadacher, e levanta a cabeça para o outro lado, viu no meelav. Aparentemente está tratando uma situação em que eu não tenho como soltar essa caixa de cima do burro. Ela está presa de uma forma que não tem como soltar ela. Então, fala o que eu faço? Eu tiro ela com a cabeça, ou seja, eu vou de um lado do burro, abaixo, fico com a cabeça embaixo da caixa. Na hora que eu levanto a caixa e ela cai para o outro lado do burro. Toda a colheita que tem lá vai cair para o outro lado, e aí o burro vai estar livre, certo? É uma situação em que eu não tenho como soltar a caixa de outra forma. Então, nesse caso, para evitar com que o burro fique carregando esse negócio durante o Shabat inteiro, foi liberado. De forma geral, não posso movimentar mukse dessa forma, mas aqui, para evitar o esforço do burro no Shabat inteiro, foi liberado. Conta Gemara, Chamorosh Rabban Gamliel aita teunat dvash. Certa vez, o burro de Rabban Gamliel estava carregando dvash, mel, veloratza leforká, e Rabban Gamliel não quis tirar o mel de cima do burro no Shabat. No começo do Shabat, o burro estava carregando mel, e Rabban Gamliel não quis tirar o mel de cima dele. Ad Motzei Shabat, até acabar o Shabat. Le Motzei Shabat meta, quando chegou Motzei Shabat, o burro tinha morrido.
foi muito peso, certo? Acabou morrendo durante o Shabat. E aí pergunta a Gemara, "Ve'anatna notel kelim anitalim." Pergunta a Gemara, mas por que Rabban Gamliel não quis tirar? Foi dito na Mishnah claramente que o que não é muktzah você pode pegar. Se está se tratando de dvash, de mel, pega o mel e acabou. Responde a Gemara que cheio dvish. Está se tratando que o mel estragou. Ele igual o vinho vira vinagre, aqui também está se tratando de um mel que estragou. Por isso o Rabban Gamliel não quis pegar, ele, já que ele era muktzah. Pergunta a Gemara, dvish lemai hazelei. Se é um mel que estragou, que não serve de comida, então para que Rabban Gamliel estava carregando ele? Quer dizer, parece que ele estava carregando ele para alguma coisa, tinha alguma função, se é um mel que estragou, porque Rabban Gamliel trouxe ele de outro lugar. Responde Gemara, lectita de Gamlei, serve para machucados de camelos. No machucado do camelo, eles passavam mel, certo? O mel ele serve para, como chama? O mel, se eu não me engano, ele é antibacteriano, algo do tipo. Ele ajuda a não infeccionar. Então, colocavam mel no machucado dos camelos. Por isso, Rabban Gamliel estava levando. Então, por um lado era mukse, por um lado ele tinha utilidade, servia, tinha motivo para Gamliel estar carregando isso, por outro lado era mukse, então ele não quis tirar. Pergunta Gemara, veio atir Havalim, veio pro Sakim. Pergunta Gemara, tá bom, não dá para tirar com a mão, mas por que ele não fez a segunda opção da Mishnah, que é soltar as cordas e deixar o negócio cair no chão? Responde a Gemara, mitzterozikei, vai estragar, vai escorrer. Se ele soltar as cordas, e o pote de mel cair no chão, vai estragar. Então traz, como chama? Traz cobertores e travesseiros, etc. Igual a outra opção que a gente trouxe. Vai sujar. O mel, se cair em cima deles, vai sujar, vai estragar. Não é igual o peso de antes que depois você pode tirar de cima do travesseiro. Vai estragar o travesseiro e aí o travesseiro vai virar mukse. Pergunta, tá bom, pode ser que por um lado você vai estragar o travesseiro e vai virar mukse, mas por outro lado, você está fazendo o animal sofrer durante o Shabat. Então, por que você preferiu abrir mão de tirar de cima do animal para evitar fazer bitul klimi hanot, transformar um travesseiro em mukse, mas por outro lado tem o sofrimento do animal aqui. Kassavar tzar balei chaim derabanan. Ele souber que a proibição de fazer animais sofrerem não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Rabanan. Então ele preferiu manter o animal sofrendo no Shabat e transgredir essa proibição de Rabanan de forma passiva do que jogar o mel no travesseiro e inutilizar o travesseiro e fazer isso de forma ativa. Então ele preferiu transgredir algo passivamente do que transgredir algo ativamente. Então, paramos por aqui, em breve continuamos. Foi a